Bom, eu queria deixar bem claro que, confirmada já a pré-candidatura aí, eu vou parar de falar o máximo possível de política, não é ético, não é justo eu usar o espaço que eu tenho em relação a outros candidatos, seria uma sacanagem. Se bem que os caras vão gastar 1 bilhão para se elegerem, eu podia usar o espaço aqui para, de uma forma subliminar, fazer minha campanhazinha, mas não vou fazer. Eu sempre fui um cara ético. E repito, não quero gastar dinheiro nenhum em campanha sendo pré-candidato. Ainda não sou candidato, sou pré-candidato. Anunciado já. Também não vou fazer mais entrevista política. Eu vou encerrar com o Boulos hoje. E para não me encher o saco, para não dizer que comunista, a última entrevista dele foi com o Boulos. Amanhã eu vou entrevistar a Carla Zambelli. Se ela quiser comparecer à entrevista, será muito bem recebido e com o maior prazer. Senão vai ter que ser um cara de direita, porque senão vão me torrar a paciência, me encher o saco. Uma hora me chamam de reacionário, outra hora de comunista, outra hora de centrista. Eu não sou nada, eu sou pela Constituição brasileira, sou pelo povo brasileiro, e se quiser, tá tudo certo. Se não quiser também, vai te catar, porque é o seguinte, eu acho que o cara, para fazer campanha, o cara tem que falar assim, eu sou eu. Se quiser votar em mim, vota. Senão fica com o Brasil que está aí, arrebentado, destruído como está aí. E você precisa de muito tempo de televisão para falar isso? Não. É que nem aquele cara, a melhor campanha que eu vi na minha vida foi daquele cara que foi genial. Meu nome é Enéas! E acabou. Era fantástica a campanha do Enéas. Nem porque ele deixava de falar um monte de bobagem que esses caras falam por aí. Monte, todo lado. Porque ele não tinha tempo para falar, não falava bobagem. E só falava o nome dele e acabou. E o que precisa mais para ser candidato a alguma coisa? Cidadão, né? Meu nome é Enéas. Quer votar em mim? Vota. Não quer. Vota em outro, pô. Tem tanta gente para votar aí. Meu amigo Guilherme, é um prazer falar com você. Você é o último cara da esquerda que eu entrevisto aqui. Amanhã a Carla, a última pessoa da direita que eu entrevisto aqui, porque não é justo, né? Se eu participar de campanha política, já fui anunciado como pré-candidato, sacanagem vai ficar aqui falando de política e entrevistando políticos. O programa vai mudar, as entrevistas políticas o Agostinho vai fazer e nós vamos dar notícia, eu vou dar notícia. E me recuso a fazer comentário político, porque não é justo, nem para A, nem para B, não vale a pena se eu for realmente até o fim, e para azar de muita gente, eu vou até o fim, a não ser que me batem. Sábado me passou mensagem um hacker. Olha, eu sou hacker, está aqui os seus dados pessoais. Você pega esses dados pessoais e enfia no... É exatamente isso que eu falei para o cara, porque eu não tenho medo de ameaça, não gosto de ameaça, e vai te catar. Não vão me intimidar de jeito nenhum. Entendeu? Eu já sobrevivi a um câncer de pâncreas, eu sobrevivi a 6 stents no coração. Eu não tenho medo, quer dizer, eu controlo bem o medo enorme que eu tenho dos outros, mas de covarde não. Então não tente me ameaçar, porque não cola. Meu amigo Boulos, o Boulos é meu amigo, não é porque eu sou comunista, ele é meu amigo. Eu gosto do Boulos, entendeu? E não gosto do comunismo. E ele também não é comunista. Ele não é comunista. O regime que ele pensa é de uma forma diferente. Mas meu amigo Boulos, eu tenho a honra de entrevistar aqui, com o maior prazer, e você sabe o jeito que eu gosto de você e do seu pai, entendeu? Como é que você está analisando a campanha em São Paulo, em primeiro lugar? Não é? Você que deixou a forte probabilidade de ser eleito governador de São Paulo, jovem, você tinha tudo para vencer essas eleições, que para mim seria o melhor candidato da esquerda. Você quase foi prefeito de São Paulo, bateu na trave por não ser prefeito de São Paulo, e teve a humildade e a dignidade de abrir mão da disputa em prol de uma outra candidatura. Eu não gosto nem de falar o nome daquele cara, mas abriu a sua candidatura em prol desse candidato. E eu acho que está feliz, que você acha que você fez a coisa certa, né?
você está feliz e em paz com o seu coração, você tem idade para isso e pode esperar. O que você acha do cenário para o governo de São Paulo? Bom dia, Datena. Bom dia ao Agostinho também. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente na Rádio Bandeirantes. Olha, eu acho que o maior desafio esse ano no estado de São Paulo, Datena, é acabar com o tucanistão. 27 anos de governos do PSDB, está entrando para 28, é uma capitania hereditária do PSDB no estado de São Paulo, e o estado parou no tempo. Quem é daqui do estado de São Paulo sabe bem o que eu estou falando. O estado está se desindustrializando, perdendo empregos. O estado que já foi o polo de oportunidades, gente do Brasil inteiro vindo para São Paulo para buscar a oportunidade de melhorar a vida, de emprego, de renda, não é mais isso. Sem falar no caos da gestão. São mais de 300 obras públicas paradas em São Paulo, dinheiro público jogado no lixo. Quem anda pela Marginal Pinheiros aqui na capital vê aquele trombolho do monotrilho que era para ser feito para a Copa de 2014, era o prazo de entrega. Já teve não sei quantos aditivos, empreiteira, consórcio, enchendo o bolso de dinheiro público e os caras não entregaram até hoje. Obra do metrô no estado de São Paulo é uma lenda. Então, acho que nós temos uma oportunidade de virar o jogo. Eu, como você sabe, mencionou, tinha colocado o meu nome para pré-candidatura ao governo do estado. Não foi possível ter uma unidade do campo de esquerda em torno do meu nome, do campo progressista, e por isso retirei a candidatura para buscar uma unidade. Porque eu acho que se estando junto, ganhar da máquina do PSDB, porque é uma máquina, viu? É muita grana, é prefeito apoiando, é emenda, é todas essas coisas. Se estando junto já é difícil, se tiver dividido é impossível. Então eu coloquei esse objetivo acima e também assumi uma outra tarefa, um outro desafio que a gente enfrentada até o centrão naquele Congresso Nacional. Quem hoje está mandando no Brasil, quem tem a chave no cofre é a turma do centrão, no esquema do orçamento secreto, e eu coloquei a minha pré-candidatura a deputado federal justamente para tentar fortalecer uma grande bancada progressista, para que a gente não deixe como você mencionou pouco antes, falando das agências reguladoras, né, a raposa tomando conta do galinheiro. Porque hoje é isso, hoje é um centrão ávido por grana, por emenda, por cargo, tomando conta do orçamento público. Assim como nas agências reguladoras, o cara que era da empresa elétrica, não sei o quê, definindo a tarifa. Aí você pega a agência reguladora de petróleo, é o cara da Shell. Você pega a agência reguladora dos planos de saúde, que também tem reajustes abusivos contra o povo que paga plano de saúde. Quem está lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar é a turma da Unimed, de não sei o que e tal. Então, é preciso enfrentar esses lobbies, essas corporações que hoje comandam o Congresso e comandam boa parte do Estado brasileiro. Lá no Congresso você vai, Datena, tem a bancada do boi, é o interesse do agronegócio. A bancada da bala é o interesse da indústria de arma. A bancada dos bancos, o interesse do sistema financeiro. A bancada das empreiteiras, por aí. Tem que ter uma bancada do povo. Já passou da hora da gente fazer uma bancada do povo, que não fique defendendo o interesse corporativo de quem paga a campanha eleitoral. Defenda o interesse da maioria da população brasileira, e eu estou me desafiando para cumprir essa tarefa lá em Brasília a partir do ano que vem. Você já reparou que a gente não se enquadra em nenhuma bancada dessas daí que você falou? A gente só tem afinidade com o povo, mas a gente não se enquadra em nenhuma dessas bancadas aí. Eu não passo nem perto, os caras não podem nem me ver dessas bancadas aí. É a mesma coisa você. Então, depende do povo mesmo. É acreditar que o povo vota não influenciado por esses caras aí. Claro que é muita grana. Como é que pode o governo do PSDB guardar os bilhões que guardou para eleger o Dória e o Rodrigo no meio de uma pandemia? E não foi só o governo do PSDB. Quanto gente morria de fome e de saúde, da parte sanitária e de saúde, seu pai avisava, não faz eleição agora, que vai morrer gente, cuidado aí que não é para abrir agora e tal. Bom, mas enquanto o povo morria de fome e de saúde, o estado de São Paulo, se fosse um país,
seria o país onde mais morreu gente do Brasil. Como é que eles conseguiram guardar tanta grana assim para enfiar em campanha política? Imposto, né? É vergonhoso, Datena. É vergonhoso esse modo de gestão. Eu denunciei aqui na Prefeitura de São Paulo, há 2 anos, que a cidade abandonada, 40 mil pessoas morando na rua e 19 bilhões de reais no caixa da Prefeitura, que, aliás, estão até hoje. São Paulo, a cidade de São Paulo é um campo de concentração quase. É o que eles querem fazer, barraca, gente jogada na rua, e não tem uma política, e os caras com dinheiro em caixa. Né? Você pega hospital fechado, que poderia ser reformado, reabilitado no período mais grave da pandemia, o hospital permaneceu fechado, com gente morrendo e 19 bilhões em caixa. Além da tragédia, essa tragédia de São Paulo, nós que somos daqui conhecemos bem, dessa tragédia nacional, né, representada pelo governo Bolsonaro. E eu estava ouvindo você falar da inflação. A inflação, há 30 anos a gente não tinha uma inflação tão forte no Brasil. Aí você tem fome, o Brasil é o 3º maior produtor de alimento do mundo e tem milhões de pessoas passando fome. Fila do osso, gente pagando R$10 na pele de frango, né, que era distribuída no fim do dia no açougue. E aí você vai ver por quê. Né? Tem gente que diz, não é natural. Natural coisa nenhuma. Você estava falando de controle de preço, isso já foi feito historicamente no Brasil, no caso dos alimentos, por meio da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, com seus estoques reguladores. Como é que funcionava isso, Datena? Quem está nos ouvindo talvez não saiba. A Conab estocava feijão, estocava arroz, estocava milho, fazia estoques em grandes armazéns espalhados pelo Brasil. Com que objetivo? Se subisse o preço dos gêneros alimentícios, subiu porque teve uma safra ruim, porque teve uma geada, porque teve um ciclo de especulação da commodity, sei lá eu. Subiu o preço, a Conab chegava e botava feijão no mercado. Subiu o preço do feijão, botava feijão, porque tinha estoque para isso. Aí, pela lei de oferta e procura, você baixava o preço do feijão. O que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram em 2019? Venderam a maior parte dos armazéns da Conab. Hoje o estoque regulador de feijão, por exemplo, não dá para um dia de consumo nacional. Acabou a capacidade de interferir no preço. Acabaram com os programas de apoio à agricultura familiar, como o PAA, o PENAI, o próprio PRONAF está à míngua. Porque quem abastece o mercado interno, Datena, não é o agronegócio. O agronegócio quer vender lá para fora em dólar. Quer que ele ganhe. Quem abastece o mercado interno é a agricultura familiar, quem bota comida na nossa mesa. E ela está sem nenhum crédito e sem nenhum estímulo. Nós precisamos reabilitar isso. Um programa emergencial de combate à fome. E isso é investimento público. Não adianta essa turma que só sabe falar de responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal e são irresponsáveis socialmente. Fome não é responsabilidade. Né? Então, o preço da gasolina... O Capês falou aqui, o Capês do Procon falou aqui, que ele botou vários mercados e tal, que aumentaram desavergonhadamente o preço de alimentos, que não tiveram aumento no custo de produção e não tiveram aumento de intermediários, como eles disseram. Como a demanda era grande no começo da pandemia, esses mercados aumentaram pra caramba o preço dos alimentos, não só mercados. Quer dizer, especularam com a morte do povo brasileiro. Aí o cara paga uma multa de 10 milhões para quem ganha bi. Isso aí não é nada. É a mesma coisa com essa Enel, que paga a multa de 40 milhões de reais. E quantos bilhões ela ganha só aqui em São Paulo? Quer dizer, usaram a pandemia para arrancar a pele e o osso do povo brasileiro. Esse é o detalhe. É isso mesmo, Datena. E para fazer tarifaço. Você mencionou a Enel. A Enel é uma vergonha. A Enel é uma vergonha. Né? Se eu tiver a oportunidade algum dia de estar num cargo que reveja a concessão da energia elétrica de São Paulo para a Enel, eu farei com gosto. Porque essa turma esfola o povo. Eu vejo gente em comunidade, Datena. Eu ando pelas periferias dessa cidade, desse estado. Gente que chega à conta de luz, é uma família, numa casa pequena de 2, 3 cômodos,
de 250, 300 reais por mês. Aí a pessoa ganha 800 reais, R$1.000 por mês, vai 300 na conta de luz, às vezes vai mais 500 no aluguel. Não sobrou para comer, sabe? Então, assim, o que estão fazendo é agora, hoje, anunciaram um reajuste de mais 12%, e os caras ainda querem privatizar a Eletrobras, Datena. Querem privatizar a Eletrobras, porque aí aí sim, se você entregar a Eletrobras que gere a transmissão... Lembra do Amapá. Lembra do Amapá. O Amapá é exemplo disso. Eles falaram que o privado... Estava chovendo pra caramba. Não, lá privatizaram a energia elétrica lá, isso foi o Randolfo que falou aqui. Privatizaram para uma empresa que tinha um monte de problema na justiça, sei lá, uma empresa estrangeira, que repassou com aval do governo brasileiro para outra empresa quebrada, que repassou para outra empresa quebrada, e você tendo água pra caramba, porque não tinha crise de água, pelo contrário, teve cheia no norte naquela época, o Amapá desligou, acabou a energia elétrica, por causa de falcatrua de privatização. Esse negócio de privatização, você tem que tomar um cuidado desgraçado, porque você tem que privatizar o que é ruim e o Estado não consegue tomar conta. Que está cheio de empresa aí que serve de cabide de emprego, e o Estado não consegue tomar conta. Mas eles fazem muito isso para privatizar mesmo. Quebram primeiro, que nem está fazendo a Prefeitura de São Paulo. Arrebentaram com o sistema funerário de São Paulo, que virou uma máfia, virou uma roubalheira desgraçada, tanto que Agostinho conseguiu descobrir o nome de empresas de licitação um dia antes, e estava marcada a carta desde 20 de janeiro, quem ia ganhar, a gente divulgou aqui um dia antes. Eles quebram, por exemplo, o sistema funerário para depois privatizar. Por 25 anos. Por 25 anos. Eu não sei se a conta... Quanto que é, Agostinho, que é a privatização? 7 ou quê? 7 bi? 7 bi? Quanto é que é isso mesmo, quanto 7 bi. 7 bi. 7 bilhões? 7 bi. Porque nós morremos todo dia. Nós temos esse pequeno defeito, a gente morre todo dia. Desde que nasce, a gente costuma morrer. Você imagina um negócio da morte? Os caras vão privatizar os cemitérios de São Paulo, são 26 cemitérios, mais uma fábrica de caixão e mais a Vila Alpina, o crematório. Não é? Os caras vão privatizar por 7 bi, isso tudo por 25 anos. Eu fiz um pedido ao Agostinho para ver quanto é que eles vão faturar em 25 anos. O Agostinho está chegando perto do número já. Vai ser irrisório. Porque dono do cemitério ganha dinheiro pra caramba. É um negócio assim impressionante. Ganha dinheiro, eu nem sabia que tinha dono do cemitério. Onde eu conheci um cara, falou, esse homem é rico pra caramba. Eu falei, o que ele faz? Eu falei, não, é dono de um cemitério. Eu falei, mas como dono do cemitério? Dono do cemitério ganha dinheiro pra cacete. E são grandes empresas que estão privatizando a morte aqui em São Paulo. Mesmo porque o morto não reclama, não. E vê só, eu acho que o cálculo é muito simples. A gente olhar o seguinte, uma empresa privada, e aqui não é um juízo de valor, é uma constatação. Uma empresa privada, ela visa o lucro. Ela existe para poder ter lucro. Se você pega um serviço público e entrega na mão de uma empresa privada, ela vai buscar, naturalmente, ter lucros e aumentar os seus lucros. Isso significa um aumento na tarifa que o povo paga. Seja a taxa para poder enterrar gente, quer dizer, indústria da morte. Isso é uma coisa pérfida, né? Seja a taxa de energia elétrica. Veja o quanto aumentou desde a privatização da Eletropaulo lá atrás, quando botaram dizendo vai melhorar o serviço, vai melhorar o serviço. Ficou pior. Que aumentou o custo da energia. Né? Não, ficou pior. Veja, o Dória trouxe essa Enel para cá. Não, o Dória trouxe essa Enel para cá por causa do Marconi Perillo, que prestava péssimos serviços à Enel lá em Goiás. Ele trouxe para cá, não sei porquê. Botou no lugar da Eletropaulo, ficou pior. Os caras estão ganhando mais dinheiro e cobrando uma energia elétrica inviável. Algum esquema deve ter. Agora estão falando em privatizar a Sabesp aqui em São Paulo. Né? Trouxeram o Rodrigo Maia aqui para dizer que vai privatizar a Sabesp. Uma vergonha. Aí você vai ver a conta de luz, a conta de água disparar se fizerem isso. Mas você viu o que está acontecendo com a Sabesp? Você viu o que está acontecendo com a Sabesp? Todo dia abre um baita de um buraco numa galeria.
Não, mas todo dia, eu nunca vi a Sabesp ter tanto problema. Todo dia abre um buraco enorme, culpa da Sabesp. Olha lá, a água aqui, não sei o que lá, é a Sabesp. Eles estão mostrando que a Sabesp está sendo inviabilizada. Peraí, um governo que guarda 52 bi, é o segundo maior orçamento. Depois do Bolsonaro, o segundo maior orçamento é o Rodrigo Garcia, certo? Depois é o prefeito Ricardo Nunes. Como é que pode um governo desse não gerir uma empresa com a Sabesp, que até outro dia tinha problema, mas não tanto? Hoje em dia é problema pra caramba. E é tudo culpa da Sabesp para poder vender, para poder privatizar. Isso ou é engano meu? É você criar o problema para depois vender a solução. Gerar uma insatisfação na população, dizer a Sabesp não presta, a Sabesp não presta, a Sabesp não presta, aí vem o Dória e o Rodrigo com a cara lavada na TV dizendo que tem que vender porque não presta. É assim que eles fizeram boa parte das privatizações desse país. E vamos pegar um tema que está afetando boa parte do povo brasileiro hoje. Muita gente está nos ouvindo, talvez, do seu carro e passou no posto de gasolina, como eu hoje de manhã. Gás e combustível. Era a próxima pergunta, era gás e combustível. Vamos começar pelo combustível, Datena. A gasolina chegando quase a R$9, né? Pela primeira vez na história. O Bolsonaro fica dizendo que é culpa do ICMS. Não é, porque em boa parte dos estados o ICMS não aumentou e muito menos nessa proporção. Isso é culpa da política de preços da Petrobras, que foi definida lá atrás pelo seu Michel Temer, quando o Pedro Parente era presidente da Petrobras, e que o Bolsonaro e o Paulo Guedes mantiveram. O que é essa política? Chama paridade de preço com importação. É você atrelar o preço do combustível aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais ao preço internacional medido em dólar. Isso só vale para países que não são produtores de petróleo. Quem tem que importar todo o seu petróleo, obviamente tem que usar o preço internacional, porque ele paga o preço internacional. O Brasil tem reserva e exporta. É lógico. Para o Brasil, que é autossuficiente, exporta, tá bom. O Brasil não tem toda a capacidade de refino aqui, mas tem uma capacidade de refino significativa. Não, isso é outro absurdo. Peraí, só me permita partear. Isso é outro absurdo. Claro. Petrobras tem 14 refinarias no Brasil, 14. Todas elas estão depauperadas, porque não interessa a Petrobras investir. Ela quer ganhar dinheiro da Bolsa para os acionistas dela. As nossas refinadoras estão depauperadas. Eles vendem o petróleo cru mais barato e compram não só combustíveis, todos os derivados de petróleo muito mais caro. A gente tem que investir em refinaria pra caramba, mas muita refinaria. Nós temos que ter capacidade de refino, porque nós temos um pré-sal que é uma joia. O que nós temos de petróleo do pré-sal ninguém sabe. Porque está lá no fundo do mar a 7 mil metros de profundidade. Nós temos produção de petróleo no país inteiro, praticamente, sem falar na Amazônia, que se houver um desenvolvimento sustentável, com capacidade, você pode até explorar petróleo da Amazônia sem ferir a floresta e protegendo a floresta de desmatamento, de garimpo ilegal. Porque você acha que o petróleo para na fronteira com a Venezuela? Não, aqui a Venezuela, vão parar aqui, que é um dos maiores produtores do mundo, vão parar aqui. O petróleo entra na Amazônia, porque ali é um depósito de bicho que vira petróleo, dinossauros, essas coisas aí, que vira petróleo, a molecada aprende isso na escola. Se você fizer um desenvolvimento sustentável, ao invés de incentivar garimpo ilegal e desmatamento da Amazônia, dá para explorar petróleo ali, preservar a selva e ocupar o local com um desenvolvimento sustentável para o povo amazônico, que é um estado demograficamente muito mal ocupado. Os gringos querem que a gente preserve a floresta, nós temos que preservar para nós, não é para eles. Eles que usem também o nosso ar, a biodiversidade. Biodiversidade da Amazônia é um negócio impressionante. Tem tudo quanto é remédio lá para curar o mundo, se você quiser saber. Se você ocupar com desenvolvimento sustentável, dessa pandemia, o que teve de índio que morreu de Covid, porque demorava 5 horas de estrada ruim e 5 horas de avião para chegar na reserva indígena. Das cidades do interior você não chegava, tudo quebrado, arrebentado, que nem aquela vergonha que é a Transamazônica. Entendeu?
Desenvolvimento sustentável é uma coisa, depredação é outra. Você tem que acabar com essa história de depredação. Não se pode ocupar a Amazônia para fazer pasto, coisa parecida e tal, mas tem muita coisa lá que você pode explorar com capacidade de não arrebentar com a floresta, que é uma joia da humanidade mesmo, mas é nossa. Entendeu? Nós temos que primeiro explorar para a gente e deixar que os gringos usem também, mas desde que seja desenvolvimento sustentável, sem ferir a floresta. Esses caras todos acabaram com a floresta no mundo inteiro, nós não podemos acabar com a Amazônia aqui. Mesma coisa no estado do Piauí, o governador do Piauí, os caras querem que a gente preserve o Piauí, porque um cara foi lá e fez um desenho há 1 bilhão de anos atrás, tem pegada de dinossauro. Tá tudo certo, isso é história. Só que isso tem um preço, né? Nós precisamos de atrair divisas internacionais para você até preservar. Você entendeu? Esse é o grande lance do Brasil. Isso serve para tudo, meu irmão. Serve para tudo. Se você não entrar no mercado globalizado e não aceitar as regras do jogo, você é jogado fora do mercado globalizado e você está fuzilado. Esse é o grande detalhe. Essa é a minha opinião. Se você não entrar no mercado globalizado, bater no peito, não é entregar tudo não, né? Não é entregar tudo, vender tudo para que a gente tem aqui. Pô, a China tem terra aqui pra caramba, velho. Se você for ver, a China tem terra aqui, que tem fazenda de chinês, né? É uma coisa impressionante, não podemos vender o país. Privatizar, mas privatizar sem sacanagem. Privatizar coisa ruim que o Estado não consegue tomar conta. O que consegue tomar conta, sinto muito, tem que continuar estatal. Eu, da questão da Petrobras, eu sou radical pra caramba na questão da Petrobras. Petrobras é uma empresa de segurança nacional, velho. É uma empresa de segurança nacional. Se tiver capital aberto, como tem agora, boa parte do governo, mas tem capital aberto para o cara jogar na bolsa, não pode ganhar 44 bi de lucro. Vai falar, ó, o seguinte, ó, vocês vão ter um lucro limitado durante uma pandemia, durante uma guerra, durante um meteoro que caiu na Terra. Ou então, reestatiza, intervenha da Petrobras. Sou radical. Esse é o ponto, não pode mais aumentar uma gota de petróleo. Se aumentar uma gota de óleo diesel, vai ter pau nesse país. Não pode aumentar mais combustível. Senão vai ter pau nesse país. Esse é justamente o ponto. O que fez com que aumentasse o preço do combustível de maneira descontrolada é ter atrelado ele ao dólar. Essa é uma definição de governo, é uma definição da Petrobras e precisa ser revogada imediatamente. Ponto. Nós precisamos ter soberania. Uma coisa, Datena, é a gente se integrar no mercado internacional, ter relação com outras nações, ter comércio internacional. Isso é impossível o Brasil não ter. Outra coisa é a gente entrar de joelhos nas negociações lá fora. É ter uma empresa nossa que saqueia todo dia o bolso do trabalhador brasileiro que vai botar gasolina no carro para poder dar dinheiro para a corporação e acionista na Bolsa de Nova York. Isso é inadmissível. Por isso nós temos que ter uma Petrobras pública, voltada para o interesse público. Vá perguntar, mundo afora, se as companhias petroleiras nacionais de cada país, se a Noruega privatizou a dela, se a Rússia privatizou a dela, certo? Não privatizou, pelo contrário, estava aqui na fila para comprar leilão de bloco do pré-sal quando a gente resolveu fazer concessão, né? Então vamos parar com essa hipocrisia. Setores de interesse nacional, nós estamos falando de setores estratégicos da economia, óleo e gás, energia, água, setor petroquímico, setores estratégicos da economia não podem ser colocados à mercê do capital internacional, de quem tem interesse lá fora. Os caras estão vendendo a Eletrobras para a China, Datena. Querem privatizar os Correios. Sabe quem vai comprar os Correios? O pessoal da Amazon, para poder ampliar mais sua capacidade logística no Brasil. Então, nós não podemos abrir mão da soberania nacional. Eu acho muito curioso que um governo que se elegeu falando Brasil acima de tudo, né, coloque a nossa soberania nacional na lama. E quem paga esse preço é o povo brasileiro. Isso não é um discurso político, ideológico, é a questão de quem está pagando hoje 130, 140 reais no bujão de gás, pela primeira vez na história, passou de 10% do salário mínimo. Eu não sei se você viu, Datena,
uma senhora aqui em São Paulo que teve queimaduras gravíssimas, ela e o filho pequeno. Não, eu não vi. Porque eu foi cozinhar álcool. Eu noticiei. Você noticiou, né? Antes disso, aqui em Carapicuíba, Osasco, muito antes disso, uma senhora grávida com um bebê no colo morreu quando foi acender o fogareiro, o fogão, com álcool. Não dá. Ela morreu, ela e o bebê. Ela estava grávida. E o bebê que estava no colo dela teve queimaduras gravíssimas. Sabe quem me chamou a atenção para isso? Foi o Rui Costa que me chamou a atenção para isso a primeira vez, quando ele disse: ô Datena, tá morrendo de gente queimada aqui na Bahia porque estão usando álcool para esquentar a comida. Não, quer dizer, eu vou dizer, não faça isso, não use o álcool para esquentar comida, mas para esquentar tem que esquentar com lenha então, porque gás é impossível o cara comprar. Como é que você pode falar para essa multidão de miseráveis aqui? Você não pode comemorar 12 milhões de desempregados e mandar os caras cozinhar a lenha, não tem jeito. Mas é a única alternativa. Quem é que vai pagar 120, 130 reais, às vezes até mais em algumas regiões do país, mais de 150 reais, o interior da Amazônia, por exemplo, um botijão de gás? Ninguém tem dinheiro para isso, não. Não existe isso. É justamente isso, Datena. Então, acho que nós temos que ter uma proposta, acho que esse ano pode ser um ano de virada nesse sentido, para que a gente contenha esses preços. É preciso segurar preço sim. A Petrobras pode reduzir preço de combustível. E quando a gente fala em preço de combustível, nós estamos falando em todo o resto. Porque 80% do transporte de mercadorias feito no Brasil é por via rodoviária a diesel, por caminhão. Se aumentou o preço do diesel, como aumentou a semana passada em mais de 10%, vai aumentar o preço do tomate, vai aumentar o preço do feijão, aumenta tudo. É em cadeia. Claro. Então, é preciso... O tomate está 15 pau o quilo. O tomate razoável, tá, aquele bem amarelado, 15 pau o quilo. 15 pau o quilo. É isso. E aí, meu caro... O cara vai fazer macarrão com molho de tomate. O macarrão, vê quanto é que tá o pacote do macarrão bom aí, Guilherme. Macarrão com molho de tomate, o cara não vê há 200 anos. Só em propaganda de revista. Agora, o Boulos, curto e grosso, Bolsonaro e Lula. Acredita no Ciro como terceira via? A terceira via vai apresentar um candidato agora. Estão falando do Ciro com a Simone. Ciro falou aqui comigo da Simone, que poderia aceitar a Simone como vice, duvido que isso aconteça. Falaram até no Temer. Mas de concreto mesmo tem Bolsonaro e Lula, talvez uma possibilidade para o Ciro Gomes aí, dependendo do andar da carruagem. Atena, eu acho que a eleição desse ano já está desenhada como uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. Eu tenho respeito pelo Ciro, apesar dele tá numa linha que eu discordo muito, que é de sair como metralhadora giratória, atirando para todo lado, atacando todo mundo, com uma verborragia que nesse momento eu acho que não contribui para a gente enfrentar os ataques à democracia, o processo grave que a gente está vivendo no Brasil. Respeito ele, mas eu acredito que nesse momento a eleição vai estar polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. Eu, como você sabe, já tomei minha definição de apoiar o Lula. Eu acho que nós estamos vivendo um momento crítico no país, que não é apenas essa crise econômica brutal que a gente conversou até agora, com inflação, com desemprego. Nós estamos no nível de investimento público mais baixo dos últimos 50 anos no Brasil. Mas é também a maneira como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia, 650 mil mortes, trabalhar contra a vacina, uma coisa de indiferença, de desumanidade. É também os seus arroubos autoritários a todo momento, né, colocando em xeque a democracia. Toda hora, dia sim, dia também, fica falando que a urna não vai, que a urna não vai. Meu amigo, se você acha que a urna eletrônica não funciona, está errada, que ela tem fraude, acho que se tivesse coerência, teria renunciado ao mandato no primeiro dia, porque ele foi eleito por ela, né? Eu acho que nós precisamos superar esse momento de crise política, econômica, sanitária, ética que o Brasil está vivendo.
e por isso eu estou decidido a apoiar o Lula, a fazer campanha para ele, e acho que a polarização vai ser com o Bolsonaro. Um pré-candidato a deputado, você vai atrair muitos votos, é claro. Mas, acima de tudo, o que a gente quer saber, né, o seu papel na Câmara, o que vai significar isso, e se já há acordos futuros para o seu desenho de carreira política, que é um desenho de carreira política brilhante. Você podia ser candidato com chance a disputar o governo de São Paulo. Aliás, quando você me disse, estou pensando uma coisa louca, vamos sair juntos aqui e tal, eu disse a você, saia com vocês, você sai candidato a presidente. Então, você é um dos pontos que nós temos aí que preservar. Do meu ponto de vista, você tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Nessa sua candidatura a deputado federal, pré-candidatura a deputado federal, está implícito um plano de carreira já para cargos maiores e majoritários na sequência, Guilherme? Atena, nós disputamos a Prefeitura de São Paulo há 2 anos, como você brincou aqui no começo, bateu na trave. Uma das coisas que me indigna, eu não sou uma pessoa rancorosa, ressentida, eu fico guardando mágoa. A eleição você perde, bicho, lambe sua ferida e toca a vida. Né? Você ficar remoendo com ressentimento é pior para você. Agora, uma das coisas que me deixa triste toda vez que eu vejo, quando eu ando, sobretudo no centro de São Paulo, e vejo a quantidade de pessoas jogadas na rua, o grau de abandono dessa cidade, em todos os níveis. Desde o abandono humano das pessoas que não têm nada, a zeladoria, São Paulo está largado, você não consegue andar 2 metros sem cair num buraco. Então, óbvio que eu tenho um desejo, uma disposição de construir um projeto para a cidade de São Paulo, a cidade onde eu vivo, onde eu nasci, e que me indigna muito a cidade mais rica da América Latina ter tanta desigualdade, tanta gente passando fome, tanta gente morando na rua. Agora, o meu foco nesse momento é 2022, é o desafio da gente chegar na Câmara Federal com muita força. Não apenas chegar sozinho. Eu quero ir para ajudar a eleger mais gente que pense igual, que ajude a oxigenar aquele espaço, aumentar a representatividade daquele espaço, a levar projetos de interesse do povo brasileiro, inclusive coisas que a gente já faz sem a caneta na mão, Datena. Eu quero fazer uma proposta no início do ano que vem, se eleito deputado federal, de moradia popular e de acolhimento de sem-teto no Brasil inteiro, coisa que a gente já faz na luta concreta, mas isso precisa virar política pública. Uma proposta de combate à fome com as cozinhas solidárias, que o MTST tem feito no Brasil inteiro, né? Inclusive o Craque Neto, que também é teu amigo, teve a oportunidade de visitar uma com a gente lá em Osasco, incrível, deixa um abração aqui para ele, que é uma política que o movimento está fazendo que o governo não faz. Mas isso depende de doação, isso precisa ter um subsídio público. Eu quero levar esses projetos para a Câmara. E vou te dizer, Datena, o pessoal diz, pô, Boulos está eleito, está eleito. Olha, ninguém tem voto até o dia 2 de outubro, quando abrir a urna. Então não tem essa. Eu vou batalhar, pisar no barro. O cara decide eleição na hora que ele sai de casa e vai votar. É isso. A maioria do brasileiro decide eleição na hora que ele sai de casa e vai votar. Mas eu quero trabalhar para... Estou rodando o estado de São Paulo, essa semana estive em Franca, vou estar em Araraquara, em Rio Claro, estou andando aqui muito a capital e a região metropolitana, estive aqui em São Bernardo esses dias também, Guarulhos, para poder conversar com as pessoas e a gente construir um grande movimento que ajude a gente a renovar o Congresso Nacional e tirar das garras do Centrão. Meu foco hoje está nisso. Olha, Guilherme, boa sorte nas eleições, todo mundo precisa. Um abraço grande, que Deus proteja, um abraço do Pai. Foi um prazer falar contigo. Tchau, Guilherme. Obrigado, Datena. Abração para você, para o Agostinho, e desejo boa semana para vocês todos e para quem acompanhou a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Forte abraço. Abração. Agostinho Teixeira.